Tolha. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de abril de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2261. Ele tem 4 páginas, 53 logias e tem 5 máximas. O tema é TACOM. A especialidade é interassistenciologia. Definição. A TACOM é a tarefa da consolação assistencial, pessoal ou grupal primária dentro da interassistencialidade evolutiva da consciência. Agora, a TACOM primitiva repetitiva, a assistência primária, o assistencialismo, a assistência religiosa, a assistência política do governo, a TACOM como método de acalentar as utopias alheias através dos eufemismos, sociosidades e demagogias, a artimanha da água com açúcar, a gestação humana como TACOM, o placebismo, o paliativismo, a doação demagógica somente do sapato do pé esquerdo, a retirada das moscas deixando o foco da sujeira, a pré-TACOM, a TACOM como sendo pré-requisito da TARES, as automimeses da TACOM na execução da PROEX, as utopias ou ectopias conscienciais, a tecnia, a antitécnica, a boa vontade, a boa intenção e a ausência de autodiscernimento evolutivo. Os propósitos evolutivos pessoais, o alto desempenho pessoal, a mega cognição interassistencial. Eu li apenas mais ou menos a metade do material. Tem muito mais aí na questão da fatologia. Agora, nós temos aí na argumentologia, a caracterologia, que a serviço do auxílio fraterno da consolação da consciência, em favor de outra ou outras, apresenta no mínimo 20 características básicas, religiosas ou políticas, aqui dispostas na ordem funcional. Agora, na remissiologia de 12 itens, nós destacamos abertismo consciencial, acabativa interassistencial, assistência realista, evolução TACOM TARES, perfil assistencial. Frase enfática. A vontade, a intenção, o autodiscernimento e os traços forças da consciência determinam a qualidade da realização indispensável da interassistencialidade da PROEX pessoal. Você faz predominar na própria vida a TACOM ou a TARES? Por qual razão? Agora, na mega análise aqui, junto com o João Paulo, nós temos 20 itens. Primarismo, assistencialismo, imediatismo, emocionalismo, populismo, moralismo, paliativismo, carência, dependência, demagogia, interassistenciologia, autodiscernimentologia, sociologia, politicologia, pieguice, religiosidade, subcerebralidade, intencionalidade, autovitimização e manipulação. Agora, aqui nós temos hoje a para-alteregologia, é o processo do alter ego. O argumento é o auto pós-dessomático-lógico. Eu chamo a atenção para a pessoa ver a caracterologia dentro da argumentação. O que nós estamos falando na argumentação aqui? Esclarece alguma coisa aí de 3 itens nós falamos. Agora, questionamento. Fui uma vez a um centro de Umbanda, creio ter a mediunidade trancada. Sou da cidade de Campinas, de São Paulo, mas não faço ideia de onde posso ir para que destranquem minha mediunidade. Isso me preocupa porque sempre tive habilidade inata para viagem astral e gostaria de levar isso adiante. Não quero parar a minha atividade espiritual. Olha, se você entender o que é estado vibracional, você mesmo destranca aí o seu parapsiquismo.
Olha bem o que é estado vibracional. Pela enciclopédia da Conscienciologia, você vai entender isso tudo. Estado vibracional. Mexa com as energias que você funciona. Os amparadores vão te ajudar. Muitas vezes, quando exteriorizo energia para desassediar pessoas ou ambientes, penso até que ponto essa energia é usada realmente para desassediar, ou se ela pode ser usada por assediadores para energizá-los. Bem, sei o resultado, pois posso senti-lo, mas a preocupação ocorre sempre durante o processo. Poderia dizer como isso funciona? Isso é assédio. Uma pessoa, quando mexe com energia e não tem confiança naquilo que ela está fazendo, é porque tem assédio. Está na cara. Não vai no bico disso, não. Limpa a sua cabeça disso. Faça higiene consciencial. Confia no que você está fazendo. No momento estou passando por uma forte crise depressiva, forte angústia, vazio na cabeça, tonturas. Mas durante o dia me sinto bem. Porém, ao entardecer após as 6 horas, as crises são mais fortes e a angústia intensifica. Por isso, ocorre sempre no mesmo horário? Por que isso ocorre sempre no mesmo horário? Pode ter relação com algo que pode ter ocorrido comigo em outra vida? Não. Você está entrando na onda do assédio mundial, que é depois das 6 horas da tarde. É perfeito isso aqui. Aí não está sabendo de nada e está entrando na onda. Agora, higiene consciencial, a mesma coisa que eu falei lá para a moça, eu falo para você. Dá um jeito de superar isso aí, limpar a sua cabeça desse processo, ter confiança e dominar pelo estado vibracional as energias em torno de você. No final da semana, o senhor afirmou que é fácil sentir o ser de judeu. Que sinais são esses que permitem sua identificação? A coisa mais séria é o seguinte: judeu, eles se movimentam em conjunto. Se você tiver observado bem, todo o trabalho deles são feitos dentro de uma rede de intencionalidade, rede entre os pares. Um passa para o outro negócio, para fazer o serviço. Aquilo, então, faz uma rede. As pessoas dentro da rede não sabem que todo mundo ali é judeu. Agora, o que normalmente muda na interconsciencialidade de um judeu, a ponto dele conseguir se libertar do tradicionalismo secular, o interesse por livros e ciência, ou uma mudança mais interconsciencial? Não. Quando a pessoa quer, ela se liberta por causa do livre-arbítrio. Agora, tem que mexer com as energias. Judeus, de modo geral, é o seguinte: tem aquele que se interessa só por dinheiro, tem o outro que se interessa só por conhecimento, e tem o outro que se interessa pelas duas coisas. Por aí você vai ver o tipo que é e a característica que é. Através disso, ele pode ser mais fanático ou não, mais tradicional ou não, depende de como é que é. Agora, a mudança do interesse do dinheiro para o conhecimento é determinada por alguma característica pessoal comum entre as duas etapas. Qual é? É o processo do autodiscernimento. A hora que a pessoa, do pan-judaísmo, ela aumenta o autoconhecimento, o autodiscernimento, ela começa a melhorar a situação e ela então não fica mais tão presa a dinheiro, negócios, etc. tal, e o domínio do poder, e ela começa a entender o processo íntimo. Com isso, ela se liberta de todo esse tradicionalismo de 5 milênios que é o judaísmo. Agora, isso não é para qualquer um, não. É quando a pessoa já está com alguma força pessoal dentro da condição, mas se consegue. Agora, através de estado vibracional, se a pessoa começar a fazer tenepes, ela se liberta do judaísmo. Tem alguns amigos meus que queriam ficar livre do processo. Agora, é preciso saber, né? Por causa do processo da família, porque senão, em vez de ajudar, você vai piorar muita gente. Tem que ir com calma. Tem gente que precisa disso, que está assim há séculos, há milênios. Então, o negócio não é fácil. Vem dentro da paragenética. Agora, eu queria falar para vocês que a nossa amiga Tereza Rosa, lá do Rio de Janeiro, mandou para mim aqui uns dados, que eles estão gravando projeciologia para deficiente visual. Agora, e é coisa correta, tudo bonitinho. Se aparecer algum deficiente por aqui, que a obra que é deficiente visual, é só mandar que a obra está disponível na SPLEB, que é a Sociedade para o Livro Espírita em Braille, lá no Rio de Janeiro. É só olhar, na rua Tomás Coelho, SPLEB. É bem conhecida essa instituição.
Lá tem a gravação. Eles estão acabando a gravação, estão fazendo, porque demora muito, né? E lá, quem quiser pedir, a Instituição Universalista, eles acabam doando a situação. Uma outra coisa que é interessante nisso é o seguinte, a bibliografia, eles não gravam, porque não adianta, né? Não é interessante isso? A gente pensar numa coisa dessa? Estão certo. Agora, a Teresa Rosa que mandou, fora de série. O meu livro, tem livro meu, espírita, que foi passado tudo para isso, desse tipo assim, há muitos anos. Eu acho que eu tenho vários títulos dos livros meus. Um deles que eu sei é aquele do simples, bem-aventurado simples. Entende? Esse aí tem. Agora, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês, só para registrar, para a gente ver o que vai acontecer. Pelo que eu sei, e o meu serviço de inteligência, a TV Globo está fazendo um teste com a técnica de 3D. Quer dizer que eles vão entrar nesse negócio de 3D aí. Agora, vai ser bacana se passar isso para a televisão, hein? Estão fazendo o teste há algum tempo calado, não falaram para ninguém. Negócio sério. Então, vamos ver o que vai. Vocês só ficam de... Pelo menos eu estou falando isso antes. Isso é aquilo que em jornalismo chama... tem um nome. Um furo. Eu estou dando um furo aqui. Eu não tenho a mínima pretensão de dar furo. Mas eu quero só falar para a gente acompanhar e ver o que dá na situação. Agora, outra coisa. Outro furo. No círculo mental somático, teve uma pessoa que sentou daqui e depois não quis sair. Quer dizer, uma pessoa, então, teimosa. Cada turma que ela não é só autor e ela não quis ficar. Não vou sair. É teimosa. Agora, teve uma outra que saiu e falou assim, eu não sento, eu vou sentar na escada. Sentou na escada. Então, essa é de protesto. Agora, eu pergunto a vocês, quem é que é mais teimoso? É de protesto? Que tem birra? Ela deu uma birra, né? Não sento, então vou sentar lá. Isso é criança. E tem o outro que é teimoso que não sai do lugar. Isso tudo aconteceu no primeiro dia aí do nosso círculo mental somático. Como nós estamos usando o mental soma, usando e aprendendo e pesquisando e sabendo, é preciso a gente falar essas reações antipódicas e antipáticas e bobocas que o povo faz. Eu não estou falando quem é, mas isso tudo foi verificado com amor e carinho. Essas duas coisas são de morte. Uma é o teimoso, o outro é o birrento. Lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Quem é que é pior, João? É o birrento ou o teimoso? Está difícil, hein? A competição aí é dura, hein? Brava, hein? Como é que fica? Agora veja, a pessoa falou, não, então você vai sentar lá, eu sento na escada. Isso é que é o protesto. Eu acho que eu vou ver uma dessa textura sentada na escada, vou responder tudo sentado na escada, só para dar um it, né? Vivendo e aprendendo, Cris, você não pode falar nada, vivendo e aprendendo. Tudo é. Né? Afinal de contas, é um ciclo mental somático, nós temos que ver o mental soma do povo, como é que está funcionando. Valdo, aqui no verbete do dicionário, sim, você coloca que a pessoa, quando dessoma, ela tem um outro ego, um alter ego. Você podia aprofundar isso, o que muda? Né? O problema todo, nós temos que entender o que é o processo que eu estou chamando de alter ego. Você, por exemplo, você, todo mundo aqui, nós já tivemos centenas, milhares de vidas. E muitas dessas nós tivemos um nome bem saliente, ficou marcado em alguma coisa, dentro de um contexto, de um holopensene, de um processo histórico. Agora, aquilo às vezes não fixou nada, mas lá pelas tantas você começa a fazer assistência. Então o povo começa a gravar a sua pessoa, a sua figura, a condição que tem. Se aquilo vai ampliando com o passar do tempo, uma vida que você vai ter, vai chamar um pouco mais de atenção, e muita gente vai chamar você daquele jeito, extrafisicamente você continua na assistência, eles vão te chamar para aquele nome. Aquilo então vai vincar
a sua pessoa, vai marcar a sua pessoa. Não tem jeito de você fugir daquilo. Então, o processo desse nome, dessa identidade de fora, essa identidade intermissiva, ela nasce não pela uma condição ou a propaganda da pessoa, não. São os outros que colocaram aquele nome na pessoa e ficou conhecida. Chega num ponto que a pessoa fica conhecida, não tem jeito de tirar. Aquilo está como se fosse um estigma na pessoa, mas é o nome dela. Agora, esse nome pode ser o nome oficial, pode ser de uma vida mesmo, pode ser alguma coisa que a pessoa usou. Às vezes, por exemplo, um nome, Aklef, quer dizer o nome de pena, ou nome de guerra, ou nome de qualquer coisa, mas aí não é bem de guerra. A maioria que tem aí é por causa do processo assistencial que tem. Porque ninguém vai querer ter um nome de Judas, por exemplo, de diabo. Se o negócio é negativo, ele não vai querer ter aquilo, ele também vai fugir daquilo. Numa outra intervenção, aquilo já sumiu. Valdo, e como... Agora, o processo é a hora que a coisa fixa, que passa de um período de intermissão para outro. É aí que fixa a identidade extra. Como que surgiu o nome Zéfiro? O Zéfiro, eu tive uma vida com esse nome. Você sabe que tem, né? No Brasil mesmo tinha um aí que eu conheci, da história em quadrinho, que era o Carlos Zéfiro. E ele era pornógrafo, desenhista de história em quadrinho, pra você ter uma ideia. Carlos Zéfiro, era o nome dele. Agora, o nome dele não era bem aquele, ele arranjou aquele nome, mas ficou fixado. Agora, Zéfiro é um nome muito comum dentro do processo da antiguidade, que é o Zeferino, o Zefir, o Zéfer, tem um monte de nome, tudo é o mesmo Zéfiro, entende? Agora, isso foi usado na antiguidade. Dentro dos processos, por exemplo, de mitologia, essa coisa toda, tem tudo esse nome, Zefiro. Mas no extrafísico você até projetado como consegue, é conhecido como Zéfiro em geral? Assim. Agora, alguma dessas nossas coisas, se eu for confessar para vocês claramente, algum desses processos tem uma certa influência dos meus contatos com consciências mais avançadas na área da assistência. Então, por exemplo, eu falo para vocês muito aqui do transmentor da monja. Estuda aí hoje, mas tem outros assim, que o Zéfiro teve contato. Isso aí, às vezes, eles mesmos estimularam essa condição. Entendeu? Foi aí que foi feito. Então, é um processo da clientela, é da freguesia. É a freguesia que faz isso. Entende? Valdo, mas qual é o efeito de uma existência dentro dessa identidade extra? Por exemplo, de quê? O efeito de uma existência em relação a isso. Por exemplo, não, você hoje é Valdo. O efeito, se ele é positivo, começa a dar uma influência positiva, não só nas vidas humanas, como nas fases intermissivas. Não, eu sei, mas olha só, hoje, nessa existência, você é Valdo. Tem muita consciência que te conhece como Valdo. Até extrafisicamente fala assim, o Valdo, olha o Valdo, olha o Valdo. Oi. Da mesma forma como aconteceu com o Zéfiro. Qual que é o efeito disso? Extrafisicamente, tem mais gente que me conhece como Zéfiro. O Valdo está muito pequenininho ainda. Entendeu? O Zéfiro engole o Valdo. Não tem saída para isso. Agora, o que se passa? O efeito, ele é positivo no meu caso. Não tem nada negativo aí. Coisas que possam ocorrer negativas é muito pequeno em relação... Não, mas eu acho que é positivo. Eu só estou falando da questão de, tipo assim, isso poderia chegar num ponto, daqui a pouco você virar Valdo extrafisicamente, ao invés de Zéfiro? Eu acho difícil. É muito difícil devido às raízes. Sabe? Tem muita gente que me conhece. A situação é antiga. Povo que vem, povo que vai, povo que... Porque o Zéfiro, uma das coisas que ele mais mexeu nessa história toda, desde que fixou meu nome mesmo lá, foi o processo de assistência para ressoma e dessoma. Ou, se você quiser, dessoma e ressoma de novo. Então, resgate essa coisa toda. Isso aí é a minha especialidade, do ponto de vista do trabalho mesmo. Agora, junto com o processo de parapsiquismo. Foi por isso que a minha ideia, eu sou fixado, siderado
Você está entendendo? Tendo o processo de fenômeno para a fenomenologia desde pequeno. Divido isso. Agora, o que se passa? Nessa última intermissão, eu trabalhei demais para fixar minha memória nisso aí. Que eu vi que era uma saída para eu melhorar. É o prioritário, foi o que eu vi que era prioritário. E outra coisa, hoje eu vejo que eu estava certo. E olha, funcionou. A hora que eu comecei a ter retrocognição com 3 anos, eu nunca consegui isso em vidas anteriores. Aquilo me ajudou demais. Agora, é lógico, a hora que eles viram o meu esforço, essa turma me ajudou muito, né? A turma do transmentor, a turma da monja, eles me ajudaram. Eles mesmos, pessoalmente, também têm me ajudado muito. Então, isso aí, por isso que eu trabalho desse jeito. Agora, pelo menos, de vez em quando eu erro, né? Mas erro por bobeira. Eu não errei, por exemplo, a hora que eu tive infarto, eu não errei com má intenção. Eu errei porque eu passei da conta que eu estava confiando demais no meu corpo. Bobiei. Entende? Esse foi um dos maiores erros da minha vida. E outra coisa, muita gente estava esperando que aquilo fosse durar muito pouco tempo, né? Você pensa bem, a junta médica, inclusive tinha professores meus no meio. Falei assim, Valdo, se você continuar do jeito aí, você não vai com 5 anos. Se você mudar a sua vida, você vai durar uns 10. Porque você sabe, infarto com 28 anos, ele vai se repetir, a pessoa morre mais cedo. Isso é regra. Vocês me falaram assim, cardiologista na minha cara. Aí eu comecei a trabalhar com essa energia, algumas semanas depois eu falei assim, não, isso aí já está, isso aí não vai me afetar. Tinha plena certeza daquilo, por causa das coisas que eu senti. Senti que assim, eu fiz como se fosse uma cirurgia para acertar meu coração. Agora, veja, eu falava isso, ninguém acreditava. Não, você teve uma crise hipertensiva, isso aí não foi infarto de miocárdio, coisa nenhuma. Agora nós vamos examinar nos aparelhos, está lá, emenda direitinho. É uma pena que esse povo, muitos deles já morreram, né? Era mais velho do que eu. Já enterramos todo mundo, já pegamos a argola do, sabe, a argola do caixão há muito tempo. Professor Val. Agora, esse nome... Quem é que está falando? Qual Cris? Eu queria perguntar, a diferença do peso entre a Zéfiro e Valdo tem a ver com historial intermissivo? Tem o quê? Tem a ver com historial intermissivo? Histórico? Não, não tem nada não. Valdo foi meu pai que colocou por causa do filósofo. Valdo Emerson. Não tem nada a ver com isso. E eu puxei os outros nomes, porque ele gostou do nome, então queria colocar. O outro ficou Walter e o outro Vando. Tudo com W. Agora, esse nome Zéfiro, ele se fixou, do seu ponto de vista de identidade extra, desde quando? Extrafisicamente, já vem de muito tempo. Então, é bem antes desse período maior de intermissão que o senhor teve. No início era pouco. Hoje já tem mais. Igualzinho aquele negócio meu que eu falo da internet. No início eram dezenas, depois centenas, depois milhares. Hoje eu já não sei mais. Sabe? A internet é isso. Então, por exemplo, na internet eu não sou nada. Tem 600 mil só, isso não vale nada. A internet tem que ser contada na base de milhões. Quer dizer, eu ainda não existo ainda na internet. Agora, como Zéfiro, eu já estou existindo já há algum tempo. Então, se for olhar para a internet, o Zéfiro já aparece. É melhor do que o Valdo. Então, como Zéfiro, eu tenho mais chamada, como é que é? Baixam mais, não é baixar o terreiro, é outra coisa. É baixar. Tem mais acesso, mais download. Extrafisicamente é maior do que o Valdo na internet. Tá. Eu acho. Agora, o que aconteceu nessa vida que o senhor não sei se teve alguma, Foi teve o nome de Zéfiro que a deslanchar publicamente de maneira ostensiva com assistência. Houve alguns êxitos, aquilo foi comunicando, foi indo. Agora, aquilo repercutiu de uma intermissão para outra, devido às vidas intermediárias. Certo. Aquilo, então, vai fixando. Gente, tem vários de vocês que têm esses nomes. Vocês vão ver lá depois. O processo todo aqui, a minha diferença com vocês, uma boa parte de vocês, é a minha memória.
Agora, A única coisa que eu sou diferente de você é que eu tenho uma memória um pouquinho melhor em Pequeno certas detalhe. áreas. é um pequeno detalhe. O mais, abaixa porque é menos. Não é isso tudo que vocês pensam. Agora, quando o senhor fala que foi nessa vida que o senhor deslanchou em termos de assistência, do seu ponto de vista público, não sei se você pode falar, mas o que é isso, deslanchar em termos de assistência, do seu ponto de vista público? Processo político. A hora que você entra em certos processos políticos, você obtém aquilo repercutir. Outra coisa, quanto mais é no tempo, na antiguidade, menos gente. Você fazia uma coisa, aquilo agora Caiava muito mais. estilhaço por todo lado. Está entendendo? Hoje, essas coisas ocorrem porque a comunicação, a supercomunicação é o que ajuda. Mas antigamente tinha menos comunicação, é menos gente. Aquilo fixava. As pessoas, é um nome só para cada um, todo mundo já sabia. Por exemplo, você não vê ninguém falar, é Sócrates, Aristóteles, é um nome só. É isso que os franceses quiseram fazer, igual aquele cara, o Alexandrion, que ele queria arranjar. Então, cada cara vai ter um nome no cosmos, ninguém tem nome igual a ele, é isso que eles querem, isso é loucura, onomástica desse jeito. Agora, veja, os franceses quiseram fazer isso. Então, tem aquela dona que é Celine, a outra que não sei o quê, arranjaram um nome só para fixar. Agora, publicamente, o ideal hoje, devido ao processo da repercussão, são 2 nomes. Também está errado. A hora que a pessoa tem 5, 6 nomes, está errado. Isso aí ela não fixa. Então, no trabalho dela, aquilo prejudica o trabalho dela. Tem um nome grande. E já naquela época, o senhor tinha essa noção da repercussão que isso ia dar? O senhor coisa tinha essa vem noção vindo prospectiva? aqui. O processo de ter a noção, aquilo foi crescendo com o tempo. Chegou um certo tempo que você não pode esconder mais. Isso é aquilo. Agora, o melhor da história, foi por isso me ajudou. A primeira vantagem que me deu, tem uma vantagem enorme, eu não gosto de falar muito nisso, que é o processo da transfiguração do psicossoma. Isso me ajudou demais, porque sempre eu tinha que voltar na personalidade dele. No início era tudo assim. Igual o melhor da história. Teve uma vida que no meio dessa história eu tive como mulher. E ajudei muita gente como mulher. Quando eu voltei para a intermissão, lá fui eu virar um homem de novo para ser mulher. Isso tudo eu sei, eu lembro disso. Pior é isso, eu lembro. Entendeu? Então, essas coisas tem. Agora, eu penso que isso aconteceu mais de uma vez, mas eu lembro de uma só. Agora, eu era até uma mulher, assim, simpática. Gostava demais da roupa azul. Eu sei que eu tinha uma roupa azul. Eu nunca pude esquecer a minha lembrança da roupa azul. E o senhor comentou, já te passo, o senhor comentou que o senhor teve contato com outros tipos de consciências mais evoluídas, além da monja, do transmentor, que são esses que o senhor fala aqui para a gente. Foi a partir dessa época, dessa vida como Zéfiro, ou já tinha vindo de Não, antes? já tinha tido algumas coisas por causa do processo de iniciação. Tá. Agora, o Zé pegou depois. Agora, essa questão de azul que eu estou falando, eu sei disso por causa daquele negócio de falar o lápis lazuli. Esse troço é muito antigo, é mais do que o povo registra por aí. Que ali tinha um negócio desse com a roupa. E o azul era um negócio que, chamativo, entende? A dona gostava disso, aquela dona. Era eu. Entende? Agora, é azul. Isso aí é que é engraçado. Eu não pude esquecer. Professora, aqui é a Ana. Aqui. Eu me interessei sobre a memória. O senhor falou que, lógico, o senhor tem uma excelente memória. Os amparadores ajudam nesse processo mnemônico do senhor, devido à assistência? Ou o senhor estudou muito? E tem também, como por exemplo, a parapsicoteca, os processos que você pode trabalhar com as centrais extrafísicas, os eventos, para-eventos que tem extrafisicamente, sobre esse problema. Do jeito que nós temos curso aqui, tem Comunex também que tem curso. Você vai participando daquilo, aquilo expande o seu processo. Agora, meu caso não foi esse, não. O que influiu mais mesmo foi que eu cheguei, depois dessa conversa toda, vendo a situação toda extrafísica, que eu precisava de trabalhar para ter retrocognição eficaz, eficiente, melhor do que eu tinha. Então, eu comecei a pensar nisso intensamente e trabalhar nesse sentido durante mais de século, extrafisicamente. Aquilo ali fixou alguma coisa, não tinha jeito, porque vai para o paracérebro, né?
E o parasério é que sustenta isso. Então, a memória mesmo, séria, mais séria, é paracerebral. Tá. Uma pessoa sem memória não existe, a personalidade desaparece. Ela não existe praticamente. Então, para conservar a personalidade, o ego, é necessário que a pessoa tenha memória. Agora, tudo isso o Zéfiro estudou demais. Entendeu? É isso que eu estava pensando. E ficou com aquele pensamento. Por isso que eu falo para vocês, tem várias coisas aqui que eu falo. Uma das coisas que eu venho falando, desde que nós fundamos o Instituto, é o seguinte: pense bem no ciclo multiexistencial pessoal, CMP. É importantíssimo vocês fixarem essa ideia, que vocês vão entrar nisso no tipo da atividade feita pelo Max Mecanismo. Então, isso é a mini peça do Max Mecanismo. Que tem relação, lógico, com o processo mnemônico, né? Rolo memória. Vale a pena. Poderia comentar em mitologia, página 71, o mito do luto. Fala aí, você que é especialista aí, mito do luto. O que é o luto que vocês estudam? A turma gosta muito disso na psicologia. O processo do luto é a questão da perda. Essa perda não necessariamente é só com foco num ente querido, numa pessoa amada, mas tudo que envolve algum tipo de perda, seja material, emocional, que a pessoa teve numa vida, e que muitas vezes ela não sabe lidar com essa perda. As pessoas, de uma forma geral, têm uma dificuldade muito grande de lidar com a perda. Isso é um dos fatores, ou em muitos casos é um dos motivos, que gera a condição da dispersão consciencial também, porque a pessoa não sabe abrir mão. Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela tem dificuldade de lidar com a perda. Então, esse seria um ponto. E uma coisa também que é negativa é que, às vezes, o luto deprime a pessoa. E outra coisa, coarcta, quer dizer, diminui o livre-arbítrio dela, porque ela fica presa dentro de determinado tradicionalismo, entra dentro de um curral e não sabe sair daquilo. E, às vezes, não fica 6 meses, não. Tem gente que fica anos. A roupa escura, tudo dentro de casa, cortina preta, ela curte tudo atrapalhado. Então, isso é terrível. E outra coisa, eles colocam, às vezes, um quarto da pessoa que morreu, está lá 40 anos do mesmo jeito que estava quando o cara morreu. Quer dizer, isso é um perigo. Valdo, só para somar. Isso é negativo, é totalmente assediador. Só para acrescentar dentro disso que você está trazendo, existe, dentro da própria psicologia, existe um período normal, ou processo normal do luto, né? As fases chamadas do luto. Mas quando a pessoa ela insiste, como você está trazendo aí, existe o chamado luto patológico, onde é desproporcional ao que seria mais ou menos o aceitável. Esse é o pior mito do luto. Esse é o pior, é o patológico. Você sempre falou daquelas mães que ficam chorando os filhos que perderam, não, isso foram é perdidos. Às vezes, egóico. Ali no caso já às vezes o filho até já voltou. Totalmente egocentrismo infantil. Total. A negação da morte. Então. Como qualificar e acertar a dose da assistência? Em alguns momentos podemos subestimar o assistido e apenas utilizar-nos da TACOM, quando, na verdade, a pessoa já está apta a ser esclarecida? Sim, isso ocorre. E como isto é multidimensionalmente sobre esclarecer ou consolar as consciências que estão na psicosfera do assistido no intrafísico. Olha, quando a pessoa se dedica com discernimento, procurando acertar, os amparadores ampliam a lucidez da pessoa e os resultados, os frutos do trabalho assistencial da pessoa crescem. A pessoa tem que insistir com discernimento, procurando acertar em tudo que ela faz. A hora que for, os amparadores entram, corroboram e expandem a capacidade assistencial da pessoa. Na fatologia, página 70, final da 7ª linha, temos a boa intenção e a ausência de autodiscernimento evolutivo. E na tributologia, na página 70, temos o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento contra a assistencialidade interconsciencial. De que modo o item da fatologia se relaciona com a tributologia? Não, nós estamos vendo o seguinte, a fatologia tem a boa intenção e a ausência de discernimento. Nós estamos mostrando uma pessoa como ela é. Quando a pessoa ela começa a ter discernimento, ela deixa a TACOM e começa a fazer atares. Então, o que manda tanto numa pessoa e na outra
É o predomínio das faculdades mentais e do autodiscernimento quanto à assistencialidade interconsciencial. Uma é primária, a outra é evoluída. Quem está na TACOM é primitivo. Quem já passou para o processo da tarefa do esclarecimento já está mais avançado. Tudo isso está certinho, tem lógica, coerência e coesão. Presta atenção, entenda bem. A fatologia com a tributologia. Está perfeito, uma coisa encaixa com a outra, é só olhar. Entende? Na tertúlia de ontem, o senhor respondeu sobre exteriorização de energia pelos olhos e que a pessoa deveria observar se havia alguma diferença no tamanho dos olhos. Perceba a exteriorização também muito forte pelos olhos, principalmente em alguns momentos na tenese. Tem o olho direito um pouco menor que o outro, inclusive a sobrancelha é mais baixa nesse olho. O senhor poderia esclarecer melhor esse fato? Não, a primeira coisa teria que ver se os seus olhos são um diferente do outro do ponto de vista de funcionamento, de fisiologia. Isso é só o oftalmologista que pode saber. Se saber se houve algum trauma, um processo de nascimento, alguma coisa que aconteceu com você depois, um processo de paralisia facial que às vezes pegou o processo do olho, alguma coisa interna dentro da órbita, se de ver. Agora, o que é que se passa? Quando eu estou falando isso, é porque uma pessoa estava mostrando que está saindo energia mais do olho esquerdo dela. Essas coisas ocorrem. Agora, veja, o fenômeno da triscagem oftalmológica é justamente isso aí. A triscagem, você olha para a pessoa e vê que ela está funcionando com energia. Aquilo parece estar latejando, está assim, saindo, exteriorizando energia diretamente do olho da pessoa. A triscagem quase sempre é quando a pessoa entra dentro de um transe parapsíquico, que mexe com o efeito físico. Aí o processo dos olhos é que mostra. Por isso que o povão, desde a antiguidade, chamava que os olhos são as janelas da alma, que mostra a consciência. É o problema da energia que vem do paracérebro, passa pelos dois cérebros, aqui, ó, a ponta aqui dos processos dos dois hemisférios, que são os lobos frontais. E o negócio vai. Agora, o problema todo é o seguinte, quem sabe usar os lobos frontais não tem lobos frontais, não. Ela deixou de ser lobo. Então, ela tem lobos, tá certo? É diferente. Precisa da pessoa entender bem isso. Senão ela vai pensar que tem dois lobos na frente. Não é. São os lobos. Agora, vamos entender, então, o que é triscagem, o que é exteriorização de energia pelos olhos, que é justamente isso. A triscagem é baseada justamente nessa questão. Tem sentido as energias cada vez mais soltas do trabalho energético. Se acelero para o EV, me dá a sensação de descontrole, de tontura, até de enjoo, pois fica um mar de energia. Daí eu paro, pois a necessidade de controle me toma. Como atuar nisso? Que sinto é real? Penso e sinto que sim. Ela está perguntando se é real. Está na cara que você está sentindo o negócio todo. Então, o que é isso? Entende? Você tem que insistir, mas agora tem que começar a dominar o EV mais seriamente. Olha bem, insista, você está no caminho do desenvolvimento mais sério. Pode ser até mais rápido. Agora, tem que insistir. Persistir. Professor. Voltando em relação ao verbete do dicionário, no seu caso, por exemplo, as suas projeções para fora do corpo são de predominância da personalidade do Zéfiro ou do Valdo? Nas assistências extrafísicas, a partir da projeção para fora do corpo, a predominância é da personalidade do Zéfiro? O meu caso é o seguinte, para os meus amparadores, eu não preciso dizer se eu sou o Zéfiro ou se sou o Valdo. Eles me conhecem há muito tempo. Tem alguns desses aí que me conhecem há milênios. Então, como é que é? Eu não preciso estar explicando o que eu sou, nem o que a gente está fazendo. O que interessa é o seguinte, o que eu estou fazendo? E ver se tem, vamos dizer, eficácia naquilo que eu faço. Entendi. Não, mas é porque você fala que quem nomeia são os assistidos. São. Os assistidos... Isso é na hora que foi criado o nome de Zéfiro. Não fui eu que criei. Eles é que fixaram esse nome comigo. Está entendendo? É o jeito. Valdon, o paravisual do Zéfiro é parecido com o Valdo? Ou não? Não, é um pouquinho diferente. Ele é mais bonito. Eu não sou besta, né? Você tem que manter uma coisa simpática, isso é fisicamente. Como a gente faz a transfiguração, eu tenho cabelo.
Aqui eu não tenho. Tem cabelo. Estou careca. Então, ele é mais composto. Entende? O Zéfiro. Eu estou falando o Zéfiro real, aquele que aparece quando precisa, né? Se divide. E outra coisa, quando eu apareço com a corda toda. É para abrir caminho, senão não vai. Entende? Agora, às vezes, a gente pode aparecer de outro modo. Eu posso aparecer de todo jeito. Eu faço transfiguração. Eu sou capaz de aparecer uma mulher aí. É? Também. Tem um jeito de a gente fazer isso. Isso aí eu sei. Isso aí eu já... Isso aí não é problema. Não é por aí, não. O processo que é problema é aqui. É a hora que a gente vem. Principalmente a questão mnemônica. Mas então... Professor, aqui na página 71, a tecnologia. É a terceira linha, lá em cima. A técnica da TENEPS e a técnica do arco voltaico crânio-chacral. O senhor colocou como técnica aqui dentro desse verbete TACOM, justamente para a pessoa sair da TACOM e ir para TARES. Isso aí sempre vai ajudar, né? É o jeito dela. Quanto mais ela mexer com as energias, melhor. Porque é através das energias que aumenta o esclarecimento. Certo. Essas duas técnicas, professor, são preponderantemente de TARES, não é isso? A TENEPS e o arco voltaico, embora elas estejam aqui? Mas não? Pode ser de TACOM, porque às vezes a pessoa está com um problema apenas orgânico, uma coisa só dela. Então está só consolando, porque ela está sentindo a dor. Aqui tem gente aí que o povo sabe disso. Tinha dor de cabeça, vinha, eu fazia um arco voltaico e melhorar na hora. Aí era aquele milagre. Vocês sabem, vocês acompanharam muito caso disso aí. Pode ser as duas coisas. Tinha até uma que era minha freguesa de caderno. Entendi. Pode ser Isso, as duas... através do tempo. As duas modalidades, então, professor, a gente pode falar? Que vai depender da intenção? Não, porque é difícil de você ver. Às vezes, uma TARES, a tarefa de esclarecimento, só se faz se você preparou bem e trabalhou bem com a TACOM. Tem que fazer primeiro a coisa ficar receptiva, senão não adianta nada. Senão, até que na hora ali melhorou, mas está contra a pessoa, ela depois vai ficar com raiva daquilo, vai voltar tudo até pior do que estava, então não resolveu nada. Deve ser da gente fazer o entrosamento que seja acolhedor, simpático. Tem que ter um rapport em matéria de assistência. Se não tem esse rapport, não dá o mesmo efeito. O resultado também fica tacanho, pobre, bobo. Não resolve, não fixa. Entende como é Entendi. que é? Professor, eu queria pegar carona aqui na pergunta da Marlene, porque nós, na Reaprendência, nós temos muitos debates relacionados a essa questão da TACOM, da TARES, e recentemente a gente teve um debate sobre a questão da técnica do arco voltaico, se ele representa uma tarefa, ou seja, se é TARES ou se é TACOM, né? Se ele representa isso ou não. O caminho nós usamos o EV, arco voltaico, e a mega euforização para a pessoa ir para a TARES. TACOM é besteira. Todo mundo for defender a TACOM, você dá uma cuspida na cara da pessoa. Perfeito, perfeito. Uma cuspidinha não vai fazer mal. Essa parte a gente vai bem, professor, mas o que ocorre, a dúvida maior, assim, eu vejo até a própria TENEPS, de ouvir explicações de várias pessoas, pesquisadores mais ou menos. Mas a TENEPS é porque a pessoa custa desenvolver às vezes, e a culpa é dela, não é dos amparadores. Ela que demora. Uma pessoa, por exemplo, que é muito prepotente, muito cheia de si, ditadora em tudo que ela faz, dentro de casa, como é que ela vai desenvolver a TENEPS de uma hora para outra? É um problemão. Então, nesse ponto, a pessoa às vezes Então, eu montei um raciocínio que talvez que tem me ajudado a pensar isso, mas, por exemplo, no caso da TENEPS, às vezes a pessoa fala assim... Leia bem o que é que eu escrevi aqui, ó. Aquilo que eu estava lendo, por exemplo, presta atenção. TACOM é placebo, é paliativo, é dar o sapato esquerdo e não dar o outro, para a pessoa ficar presa e não resolver nada, é tapiação. Olha só aí a metáfora que eu estou usando. A retirada das moscas não adianta nada, a sujeira está lá, as moscas voltam. Perfeito. Então, TACOM é isso, a pessoa tem que pôr na cabeça. Consolar os outros é tapiação do momento. Não vai resolver nada para o futuro, a pessoa não vai aprender nada. Tem outras coisas que o povo gosta de usar, mas eu não gosto porque é chato. Um deles é o seguinte:
Em vez de você estar dando peixe todo dia para a pessoa, você dá uma isca para ela pescar. É assim que o povo fala, é a mesma coisa. Então nós temos que dar as coisas que resolvam o problema da pessoa por ela. Ela mesma vai ter que resolver com o tempo. Agora, tudo aquilo que ficou só na forma, entende? Isso é tapiação. Então, consolo, lá no fundo, é tapiação. Ou seja, se a tarefa energética da pessoa TENEPS que ela faz ajuda as consciências assistidas a promoverem por si soluções depois, ela isso seria mais esclarecendo tudo. A hora que a pessoa lê, ela se desperta, vai mudar tudo, tem um aparador junto com ela, é um técnico. Não tem mais TACON, não tem mais nada. Eles não vão levar a gente para ser consolado, que é isso? Ninguém vai perder tempo com isso. Consolação, essa palavra, por exemplo, em São Paulo, tem a Rua da Consolação, não tem a Rua do Esclarecimento. Faltou, né, professor? É assim, Faltou. A vida humana é isso, eles gostam de tudo. Consolação máximo, leva todo mundo e faz um nicho de santo lá, todo mundo querendo a santidade, fazer média, tapiação, isso tudo é tapiação da boa. Agora, a religião, você quer coisa mais de tapiação do que uma religião? É só tapiação, tudo dogmático, já vem tudo mastigado, falta ser engolido. E outra coisa, mas tem que seguir aquilo que eles falam. Se você sair, você é excomungado. Eles te mandam para o inferno na hora. Isso é tapiação. Não tem esclarecimento nenhum. A pessoa não faz pesquisa de nada. Então, falou em TACON. Se alguém está defendendo, você fala assim, ó, sinto muito, você está muito ainda primário, procure estudar e supera isso. Se você gosta de religião, vai para a religião, esqueça a gente. Vai ficar com a sua TACON. Agora, veja, nós temos feito TACON através dos milênios, milhares de vidas. Não resolveu nada, já não tem esclarecimento. Por isso, a pessoa chega, entra na religião de novo. Eu entrei na religião para desenvolver o processo parapsíquico, fiz uma força danada, vi que não dá, caí fora. Eu trabalhei lá 28 anos, até os 34 anos de idade. Mas é besteira, eu já queria sair daquilo há muito tempo, mas fiquei por causa da engrenagem. Você tem que ir com calma, você não tem que dar valor para aquilo que foi feito. Mas que é consolação, Agora, a consolação é para fazer santo. Arranja um nicho para colocar a pessoa para virar santo. Santidade é das maiores besteiras que tem na Terra. Você está entendendo? Isso tudo é loucura. O cara que podia ser santo seria um serenão. E ele é anônimo, ele nem aparece. Olha a inteligência do negócio e olha como é que o negócio é todo antagônico. É outro nível de abordagem, a ideia é outra. Isso é discernimento. Agora, essa turma que tem consolação gosta de muito boa vontade, de muito boa intenção. Tudo pro forma, tudo é aparência, não resolve nada. Se apertou, a pessoa vira uma fera. Então, são pessoas que ainda têm muita irritação, que elas têm muito inimigo. Todo mundo de religião, geralmente, está brigando com outra religião. Então, por aí você vê que tudo é consolação, tudo errado. Falta o quê? Esclarecer, explicitar, mostrar a verdade, dominar pelos fatos, pela realidade, e não dominar pela superstição, pela mentira. É isso aí que é. Agora veja, tudo é eufemismo, entendeu? É criar camuflagem. Não vai. Professor Valdo. Então você tem que falar isso, mas fazer a tarefa do esclarecimento, se for preciso, através do processo da impactoterapia, soco na cara e fratura exposta. Mostrar a verdade como é. Professor Valdo, só para ver se colabora, porque muitas dessas pessoas elas já são professores, não estão defendendo mais TACON. Vamos ver se a gente consegue falar desse nicho de pessoas, esse grupo, né? Então não estão defendendo mais TACON, mas então, eu vejo você está fazendo TENEPS e o negócio ainda acha que está fazendo TACON, fala assim, você ainda não desenvolveu. Isso não... Começa a pensar que você está fazendo esclarecimento. Exato, tudo bem. Agora, a questão é que vejo pessoas que não param para pensar que para fazer atares tem que preparar, como você fala, e tem ambiente. Ó, você já falou aqui, ó, melhor hora, melhor palavra, melhor momento, melhor... Isso não é TACON, isso é discernimento. É uma coisa negativa até um certo ponto, que é antipático. Para eles é negativo, então é ótimo. Porque é antipático, é mais trabalhoso, tem que saber, tem que defender a posição. Agora, consolo não. O consolo é maternal, é a mãe que adora o filho, super protetor. E aí vem, faz... Agora, esclarecimento é o paternal.
É o cara que fala a verdade contra tudo e contra todos, mas defende o ponto de vista que ele está certo. O resto, às vezes, está tudo errado. E outra Então, coisa, isso é que é TACOM e TADES. Olha a maternidade e olha a paternidade, você vai entender. eu já ouvi esse questionamento que ele está colocando. Por exemplo, é só pensar com discernimento. Você chega aqui quinta-feira, você vai fazer a mega euforização aqui. Quantas horas de esclarecimento, de informações, de neoverpon, e aí aquela energia tem o padrão da Tares. Você não fala, olha, agora é consolação. Agora, melhor deixar, faz 2 anos que eu estou fazendo isso aqui. E outra coisa, você não obriga ninguém a fechar os olhos, quem quiser ficar de olhos abertos aqui, para ficar bem lúcido, saber o que é, né? Então, nós temos essa dificuldade nesse pormenorzinho da Tares. Mas é que isso é coisa muito séria. Gente, eu saí do Espiritismo por causa da TACOM. Vocês pensam que eu não falei nisso tudo? E era mais fácil, Isso foi uma das coisas que eu mais me bati no Espiritismo. Todo mundo me dava conta. E veio para a coisa mais difícil. Muita gente lá admitia. Não, eu admito, mas vou continuar fazendo a TACOM. O Espiritismo exige. A Federação fala nisso. Allan Kardec fala nisso. O Evangelho, quer dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo faz isso. Então eu tenho que seguir o livro das preces lá, fala nisso. Então, vamos fazer a consolação. Aí eu falo, então vai para São Paulo. Aí o cara perguntava, por quê? Lá tem a Rua da Consolação, a Avenida da Consolação. Agora, esclarecimento é comigo. Eu quis fazer até uma, que era a Avenida do Esclarecimento lá, mas a turma não deixou. Foi por isso que eu coloquei Euripo Bassanufo, que aí todo mundo calou a boca, ninguém falou nada. Lá é a Rua Euripo Bassanufo, que tem como eu espírita cristão, que é o bairro que eu fundei lá, praticamente. Então, essas pessoas que defendem a TACOM vão fazer falsa tenepse, né? Fica na tenepse. Outra coisa, não, professor. E o caso é fala com a pessoa, fala assim, você ainda está muito religioso e supersticioso e fanático. Assim, fala tudo na cara. Tem que dar impacto. E tem a medida também da questão do efeito, porque a pessoa vê às vezes pelo processo, então assim, se está dando energia para pessoas, tem processo de doação de energia, como está dando alguma coisa, está com, mas não é esse o raciocínio que eu tenho usado. Tem muito do efeito daquilo. Então, por exemplo, não é só que você está dando uma ideia que é Tares. O paracérebro da pessoa para entender o que está se fazendo. Perfeito. Isso é esclarecimento. Outra coisa, tudo que você vai fazer tem energia, seja TACOM ou TADES. Lógico. Tá bom. Então, agora o processo é manter o ponto de vista, explicar a situação. Agora, as pessoas não gostam de deixar a crença. Isso é a falta da descrenciologia. Elas querem acreditar. Elas estão sideradas com aquilo. Agora, veja, em parte elas têm razão, né? A pessoa está tendo aí, há 3 milênios, 30 séculos, ela admitiu aquilo daquele jeito. Ela vai mudar de uma hora para outra, mesmo com curso intermissivo? Às vezes não, é isso que a gente está vendo. Por isso que a quebra do primeiro curso intermissivo deve ser alta. Eu não sei tanto que é, mas é alta. Atualmente estou com muita compulsividade por sexo. Isso teria a ver com a homossexualidade? Tenho 24 anos e muita precognição. Não, depende, né? A compulsividade por sexo, você está falando. Homossexual é o seguinte, você é homem, você gosta de homem ou gosta de mulher? Você tem que perguntar para você, para saber o que você é, que bicho que você é. Olha bem como é que é isso. 24 anos, olha bem. Agora, compulsividade por sexo, você precisa de ver. Qual sexo você está falando? Precisa examinar. Olha bem. Agora, toda compulsividade, ela é negativa. Por sexo, ela é baratrosférica. Baratrosférica quer dizer, está na tenebrologia, quer dizer, é o país das trevas. Cuidado, hein? Amor. Em tertúlia anterior, o senhor falou que há momentos em que o amparador está sempre conosco. Que momentos seriam esses? Com exceção da tenebra, é claro. É a hora que a vida exige a presença deles, às vezes para fazer uma assistência mais séria, visando o todo da vida da pessoa. Tem aquele momento crítico, aquele momento da decisão, alguma coisa mais grave. Então, nessa hora, ele está ali junto e você sente tudo direitinho. É muito sério isso. Isso aumenta muito a sua autoconfiança em você e também nos amparadores. Em entrevista no programa do Faustão, o senhor lançou o desafio da premonição, em que 3 premonições por escrito seriam guardadas num cofre e abertas em 6 meses. Poderia explicar como funciona? O senhor, através da telepatia, atinge a premonição? Qual seria o seu grau de acerto? Não.
Essas coisas a gente faz. Mas agora, lá, eles não toparam a parada, porque ia mexer nos programas todos lá. O negócio ia ficar no tempo. E eles estavam com medo de enfrentar aquilo, porque isso seria para a psicologia, para a percepção, um negócio muito sério. E eles não toparam. Tinha uma eleição na frente, a gente poderia ter acertado ou não, mas não toparam. Essas coisas tem. Outra coisa, pré-cognição é um dos fenômenos mais fáceis que tem e mais, vamos dizer assim, comuns dentro da parafenomenologia. Isso não é coisa grande, não. Qual a forma mais rápida e prática de acabar com a emoção em demasia? Ainda sou muito emotiva e isso atrapalhou muito a minha vida toda. Quero mudar de vez. Seria aconselhável acabar com tudo que remeta a isso, tais como livros, CDs, DVDs românticos? Olha, não há dúvida que fazer uma boa limpeza dos bagulhos energéticos seria bom. Dá isso para os outros, dá para uma instituição, alguma coisa nesse sentido, às vezes melhora. Romantismo excessivo não dá pé. Às vezes é bom você estudar. Por exemplo, pode estudar os negócios de certos filmes italianos para você estudar, por exemplo, aí a monarquia. A monarquia e a aristocracia. Tem filme que eles fizeram da aristocracia, que às vezes, se a pessoa estudar a monarquia, tem que estudar aquilo. E são filmes, às vezes, excessivamente românticos. Por exemplo, tem um romance, que é um dos caras mais românticos da Itália, que chamava Gabriele D'Annunzio. Ele escreveu L'Innocente, o Inocente, aquele negócio, ma como? Esse aí, o Luchino Visconti, ele então fez o filme, que é o Inocente, é o Innocente. Agora, o que se passa? Esse aí é de um romantismo daqueles lacrimais. E outra coisa, o negócio é enorme, mais de 2 horas, mas é uma perfeição. A verdade é essa. Agora, veja, é um romantismo trágico. O fim eu não vou falar aqui, porque senão tira. Mas vale a pena ver. Luchino Visconti, L'Innocente, tá certo? É só começar a ver que a pessoa vai ver. Agora, veja, esse aí eu estou falando um negócio romântico que vale a pena ver para a pessoa estudar. O estudo da aristocracia é perfeito. Gente, esse filme, ele é melhor do que os filmes americanos, do que os filmes franceses, do que os filmes ingleses, ele é italiano. Por quê? Eles pegaram o Visconti, ele colocou os troços melhores para fazer os cenários, os ambientes, o externo, o povo, a roupa, o vestuário é perfeito. Se uma pessoa, vamos perguntar, para ver um filme, para examinar a aristocracia, esse é o melhor que eu já vi até hoje na minha vida. Agora chama L'Innocente, sabe, o inocente, mais ou menos a situação é essa. Alguém aí já viu esse filme? Não? Vale a pena ver. Então, veja, num caso desse, então, eu estou falando de filme, porque nos filmes é que tem mais o melodrama. Ele é um melodrama clássico. Mas agora, eles pegam o romance do nosso amigo, é perfeito. E vocês sabem que esse cara, o autor, é um dos caras que mais entendia de italiano e de latim. O negócio dele não é fácil. O modo dele escrever é tanto que os próprios diálogos têm coisa muito bem feita. Por quê? Por causa do D'Annunzio. Esse D'Annunzio era uma fera, o cara, sabe, italiano. Agora, veja bem, se vocês for ver o livro, tem que colocar a legenda em português e deixa os caras falarem em italiano, porque senão a metade vai embora. Porque tem que ter esse accent, que eu estou falando aqui, o sotaque, senão não vai não. Senão, ignorante. Como é que fica? Está entendendo? Agora, vale a pena ver o negócio. Agora, no caso da nossa amiga aqui, se você não vai estudar essas coisas, passa isso para frente, não fica com isso. Você tem que acabar com os bagulhos energéticos que levam a esse super romantismo. Você já pensou, se essa nossa amiga for ver, ó, você não deve ver esse filme não, porque senão ela vai chorar depois. Vai ser um choro terrível, porque o fim do filme é sério. Agora veja, os atores são de fechar o comércio. Cada um melhor do que o outro, tudo selecionado, não é fácil.
Outra coisa, tem até uma dona que não é italiana no meio do casting, lá, do elenco. Mas agora, eles são perfeitos. As caras, a presença, o diálogo, é um negócio de... A gente tira o chapéu. Entende? Vale a pena. Mas é Luchino Visconti, você sabe, não é fácil. O cara era dos melhores que tem mesmo. Na Itália, talvez, esse aí seja um dos maiores. Né? Ah, tem vários. Tem aquela atriz, ninguém esquece. O primeiro sutiã, ninguém esquece. Quer dizer, aquela dona, ninguém esquece. Como é que é o nome dela lá, gente? É Alba, não sei o que lá, um negócio. Grandona. É? A época eu nem sei exatamente. Já faz algum tempo que eu vi isso. Mas agora, eu estou só falando porque esse aí é inesquecível. Mas, olha, eu fui ver o filme, não foi por causa nada disso, foi por causa do Gabriele D'Annunzio, que eu li muita coisa do D'Annunzio. Agora, como romance e o processo italiano, o modo dele escrever, ele era de fechar o comércio. Ele entendia de idioma mesmo. O cara era uma fera. Agora, tudo melodramático desse tipo, né? Porque ele era, em matéria de romance, pra você ter uma ideia, o filme começa com o livro dele, tudo velho, aquele negócio todo, o romance dele. E eles vão passando a página para mostrar. O elenco todo é mostrado em cima daquele livro. É muito bem feito o filme. De filme italiano, talvez, esse aí seja dos top. É considerado um clássico. Eles têm naquela coleção Silver Collection, Silver Classic. Silver, quer dizer, de prata. Tem a Golden e tem a Silver. Esse aí é da Silver. Entende? Agora, vale a pena. Os caras são bons. Agora, o que faz o papel principal lá, esse é um senhor ator, e ele tem uma presença, a cara dele, o bigode, o último fio ali foi estudado direitinho, não pode sair do lugar nada, o bigode é certinho. E ele aparece de tudo quanto é jeito, o tempo todo, que ele é que fez o papel mais sério, foi ele e ela, né, que é o negócio todo do romance. Agora, ele é perfeito, vale a pena ver. Se alguém se interessar por isso, eu posso trazer o filme e mostrar todos os dados para vocês. Agora, não vou falar o fim do filme, não dá, não adianta, não dá, porque senão, se vocês quiserem eu conto, mas não vale a pena. Porque vocês é o seguinte, durante 2 horas vocês vão torcer com aquelas coisas e não vai ver o que vai dar. Agora, o negócio é muito sério. Só eu posso contar alguma coisa do filme seguinte. Não vou. Faz a técnica do mantra, Valdo. Não pensa no final. O que é o final, nem o que aconteceu. Mas o inocente nada mais é do que um filho. E o cara morre no final. Você não vai entender nada. Não vai entender. Valdo, a técnica do mantra, Valdo. Mas como? Não pensa, Valdo, a técnica do mantra. Não pensa. Não, mas isso eu estou falando para vocês entenderem que o romance é muito bem feito. O romance é muito bem feito. Entende? Vocês querem que eu traga para mostrar para vocês? Agora, uma coisa é o seguinte, escuta. Antigamente, nós tínhamos um negócio grande, uma televisão enorme que ficava lá embaixo. O povo que estava aí, às vezes, ia assistir os filmes. Depois isso acabou, fizeram depois esse cineclube, que é lá no Discernimento. Aqui ninguém mais vê esses filmes. Você está entendendo? Então, eu não sei. Eu trago isso aqui e mostro para vocês, para eles mostrar no cineclube, talvez fosse o caso. A gente empresta para eles. Agora, vocês levam algum lenço. Se for a nossa amiga aqui, tem que levar um lenço para lá, um babadouro, alguma coisa. Entende? Professor Agora, Valdo, vocês vão ver o que é uma peça cinematográfica, um romance literário sério, quer dizer, uma obra literária séria, e o que é que são atores bem feitos. Entende? Professor Valdo, O Giancarlo é o máximo, cara, vocês vão ver. Né? Quantas vezes você assistiu esse filme? Eu não assisto mais de uma vez, filme nenhum. Nossa! Essa é a minha regra. O seu detalhismo... Ou eu gravo e levei aquilo em consideração, examino na hora, depois não vejo nunca mais.
E outra coisa, se eu começo a ver um filme e vi que já vi, eu paro na hora. Mas você vai e volta ou não? Não, só quando eu estou pesquisando alguma data, um nome, um detalhe, às vezes uma cena. Eu quero ver, por exemplo, faltou continuismo, então eu quero comparar uma coisa com outra, aí eu faço. Tá. Aí eu vou, next, ou senão para trás. Aquele negócio, né, que a gente tem. Parabéns Agora, pelo seu que eu faço detalhismo. mais é a pausa. Eu uso muito a pausa, porque eu deixo o filme lá, saio, atendo os outros, vejo uma coisa, vejo outra, vou lá e pego de novo. Isso aí funciona. Agora eu vou trazer, eu já vou anotar aqui, porque senão, você já sabe, estou com tanta coisa para fazer até amanhã, e eu agora estou sozinho, eu vou entrar na fase de... A Graça viaja e fala assim para mim, eu desejo que você faça 100 verbetes. E ela vai embora e me deixa. Agora são 12 dias que eu estou sozinho, então você já viu, né? Vou pôr aqui do Luchino Visconti, mas como? Tá certo? É. E o Giancarlo, vamos ver o cara, Giancarlo. Trabalho em instituição pública onde faço atendimento a pessoas que estão em algum grau doentes física e psiquicamente. Tenho a responsabilidade de encaminhá-las a outros departamentos onde possam trabalhar de acordo com sua limitação patológica. Tenho procurado usar menos Tacon e exercitar atares e tem surtido efeito. Está vendo? Percebi que algumas acabam retornando várias vezes, talvez pela carência energética e de resolução. Como assistir melhor, de modo que não se crie dependência, auxiliando o processo de autonomia? Eu acho que uma coisa boa que você podia acrescentar no seu trabalho de energia é dar livro para a pessoa ler. Dá um livro para ela ler. Se ela voltar, você cobra a leitura do livro para ver se ela está entendendo. Com isso, você vai ampliar o processo da TARES. Vai esclarecer mais. Professor. Que é o que eu faço. Eu geralmente falo, né, que a gente atende o povo que vem aqui a primeira vez e fala assim, todo mundo que vem aqui leva chumbo. O chumbo, geralmente, é alguma coisa que ela leva, um livro, uma coisa, uma revista. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu queria voltar rapidinho naquela questão do luto. Que tem duas situações de luto que eu acho interessante. Uma da Índia, que as mulheres viúvas são impostas a um luto eterno e ficar num asilo de viúvas. Elas não podem casar. Não, estou dizendo que é um mito. Você é baratrosférico, total, pois é. E a outra, qual é a outra? Não, as duas são baratrosféricas, eu acho. Interessante porque é imposta, né? E a outra já me parece um processo voluntário. Sabe aquelas irmãs carmelitas que elas se sentem viúvas de Jesus e se entregam como esposas dele? Eu tive experiência pessoal, profissional com elas, como dentista. Eu atendi carmelita e entrava lá dentro. Elas não olham para você. Abre a boca e não olha. O tempo todo de olho fechado. É duro, né? Eu atendi várias delas assim. E outra coisa, algumas estavam muito ruins, porque ficava lá dentro, não ligava nada para a higiene, nem nada da boca, que negócio. E elas se consideram... Dava um trabalho danado. Se consideram até viúvas você de Jesus, consertar a boca toda alterada. Tudo isso eu vi, carmelita. Deixa eu ver, a questão do luto. Agora, elas preferiam atender mulher dentista. Lá nós tínhamos dentista também, tinha mulher que às vezes ia no lugar, mas eu atendi muito porque eu dirigi o trabalho de ambulatório, com uma opção de coisa, então eu acabava atendendo esse povo. E uma das freiras, que era da Madre Superiora lá do povo, era minha amiga. Gostava de mim por causa da minha assistência. Agora veja, eu espírita, ela carmelita. Tem disso. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é aqui no dicionário, no verbete do dicionário aqui, na argumentação, quando o senhor fala das 3 manifestações básicas. Sim. Né? Isso aqui é para a pessoa começar a entender, né, o que é isso. Então, ter concluído o curso intermissivo. Isso nós vamos estudar hoje, aqui é muito importante. Ter concluído o curso intermissivo. A prática diária da TENEPS. E ser uma mini peça do Max Mecanismo multidimensional e interassistencial. Com isso aqui, não há dúvida que é uma condição, vamos dizer, que predispõe qualquer pessoa a ampliar a assistência. Com a assistência, a pessoa vai ficar marcada.
Eles vão mostrar quem é que está assistindo. Então, isso que eu estava refletindo aqui na questão da TENEPS, por exemplo. As consciências começam a ir para lá, na TENEPS daquela pessoa. Então, a pessoa já começa a ter uma marca no extrafísico, um alter ego, como o senhor fala, né? Que começa a ter uma proeminência. Ela fixou aonde foi que ela mudou. E você, às vezes, ajudou através daquilo. Então, você está na raiz da mudança pessoal dela. Aquilo que o povo gosta de falar, a redenção dela começou com você. Ela não esquece você. Então, mas aí no intermissivo, como é que começa isso também no intermissivo? Não, porque a pessoa vem, às vezes, depois daquilo, tem uma vida aqui. Quando ela volta para a intervenção, ela quer ver, não, quero ver o fulano que me ajudou. Vou mostrar para ele que a minha vida foi boa depois disso, minhas coisas melhoraram, tudo, eu estou mais consciente. Então seria o intermissivo depois da TENEPS, não antes? Não, é depois, às vezes, várias vidas. Várias intermissões, aquilo vai acumulando. Você está entendendo? Entendi. Chega num ponto que aquela identidade supera qualquer uma recente sua. Ela é mais antiga. Agora, só a última questão. O senhor estava falando negócio da memória, que a memória do paracérebro é aquela que mantém a nossa personalidade. Como é que a gente consegue melhorar a memória do paracérebro, com a ligação do cérebro e a memória do paracérebro? Como é que a gente consegue reforçar isso? Trabalhar com o processo intelectual. Tem que levar para o paracorpo do discernimento, que é o mental soma. É a única saída. Boa vontade, boa intenção não resolve então, isso. a conexão aumenta quando a gente começa a trabalhar mais o mental soma. Agora, o autodiscernimento é que faz a pessoa refletir, ponderar, acertar mais, evitar os equívocos, as omissões. Esse é o trabalho. O equilíbrio básico mesmo da pessoa é o discernimento. Agora, veja, isso é o corpo do discernimento, o paracorpo do discernimento, como eu chamo. Então, isso a pessoa vai longe com a condição dessa. Esse é o caminho. Agora, aqui, o que eu estou falando é visando aqueles, por exemplo, alguns de vocês já têm esse processo da identidade extra. Outros não têm, mas vocês estão caminhando para chegar nisso. Então, esses dados que eu estou dando aqui são os primeiros, ninguém nunca falou nessas coisas. Você não vai achar isso em livro nenhum. Mas, professor, a gente já sendo tenepsista, automaticamente já não começamos a ser mini-peça? Está predisposto, mas é muito pouco ainda, né? Está muito primário. Ser intermissista por intermissivo, aqui, ó, intermissivista. Não, tenepsista. Automaticamente já nos tornamos mini-peça? Não, isso é o caminho, é um monte de coisa que é. O intermissivista, tudo isso aqui que eu falo, o caminho é para chegar lá. Tem um verbete não, tenepsista, que... Tem um verbete que não, diz... Não, é ser, bem pior que isso, é ser ofiexista, é ser semiconsciente, é ser evoluciólogo. Tem um verbete, para isso foi feito o curso de tem um verbete que diz claramente na exemplologia que é com a OFIEX que começa a OFIEX é que é o turning point, sabe? O brabo mesmo é o OFIEX. E não é fácil chegar até lá. Professor. A gente sabe. Aqui no B. Por favor, sobre o macrossoma, eu tenho uma dúvida. A pessoa, necessariamente, para ela ter macrossoma, ela tem que ter passado pelo curso intermissivo ou ela pode ter um macrossoma sem ter passado pelo curso intermissivo? Tem nada a ver com isso. Ela pode não ter passado, não conhecer nada disso, chegou num ponto que ela precisa de resolver um problema, porque a vida que ela vai ter interessa a muitas outras e vai influir em muitas outras. Nessa hora, então, não é só por causa do mérito pessoal dela, não. Mas são as consequências daquela pessoa, aquela vida que ela vai ter em relação a outras. Por exemplo, o Chico Xavier não tinha curso intermissivo. Tá certo, é o caso dele. E ele tinha macrossoma. Por exemplo, tem um cara aí que está no hospital essa semana, eu até mandei energia lá para ele. É João Avelange, ele está com 95 anos. Entende? Esse aí, eu não conheço bem, não fiz exame dele, mas se supõe, isso é uma hipótese muito assim lógica, que possivelmente ele tem um curso, ele não tem curso intermissivo, mas ele tem uma macrossoma. Agora, o que se passa? Havia um camarada que era muito amigo dele, na década de 60, 1968, 1969, 1970. Isso, portanto, fazem aí 42 anos. Esse cara era amigo dele, naquela ocasião.
Você tem 95, naquela ocasião, ele estava, portanto, com 53 anos por aí, tá certo? E esse nosso amigo, que é o meu amigo, que era amigo dele, eu trabalhei com ele na gerência de uma empresa. Agora, então, o que se passa? Ele falava para mim sobre o caso, eu falei assim, olha, ele vai viver muito, mas muito. Aí o meu amigo perguntou assim, mas você acha que ele vai viver mais do que eu? Eu sou mais novo que ele? Eu falei assim, a única coisa que eu sei é o seguinte, eu não sei você vai viver muito, mas ele vai viver muito. Esse cara já morreu. O João Avelange está vivo. Eu estava certo. Agora, por isso que eu tenho essa confiança de falar no caso dele. Agora, se você for analisar a vida dele, você vai ver que ele deve ter mesmo uma macrossoma. Agora, o macrossoma dele, tudo indica que foi feito, eles estruturaram a pessoa, fizeram ele maceteado, devido ao processo de esporte, trabalho, para dar força para o processo de soma, processo somático, que era isso que o meu amigo conhecia. Eu não vou falar isso, meu amigo, porque eu não sei da família dele hoje como é que é, mas eu trabalhei com ele. Ele era um advogado, escrevia todo dia em jornal, eu cheguei a ser ghostwriter dele, eu fiz artigo para ele, que ele publicou no nome dele, muitas vezes nos jornais, que ele escrevia em 2 jornais todo dia. Um dia sim, um dia não, que o negócio tinha que escrever, pelo menos uma vez na semana, então tinha que escrever 2 artigos por semana. Nós trabalhávamos demais, então ele pedia, eu ia na máquina de escrever, escrevia um artigo, dava para ele. Agora, escrevia artigo sobre ideias gerais, crônica do dia, da semana, e artigo sobre direito, uma opção de coisa sobre direito. Ele olhava, via aquilo, está de acordo, como é que é? Não, vamos pôr, mandava. Eu escrevi uma série de artigos, por isso que eu tinha intimidade, sabia da história toda, o problema todo. E tinha outras pessoas que eu conhecia através dele, somente no Rio, gente de advocacia, desembargador, etc. Tal. Então, e o caso contrário? A pessoa pode abrir mão do macrossoma, por exemplo, o caso dela vir para abrir mão, o 10 problema anos... é dela, mas a maioria não faz isso, porque o povo é inteligente, né? Mas, por exemplo, não o caso de não vão dar uma cuspida para cima tão grande, né? A pessoa que vai prescindir do macrossoma porque ela vai ter uma vida intrafísica de 10, 12 anos. Olha, a pessoa que tem discernimento, ela vai vendo com o tempo. Quando nós falamos macrossoma, ela nunca pensou naquilo. Mas quando a gente fala, ela vai estudar para ver se ela tem ou não. Sim. Uma pessoa inteligente, ela não vai deixar isso passar. Se ela descobre que tem, ela vai ver com outros olhos a vida dela, o corpo que ela tem, as coisas que ela faz, ela vai levar isso em consideração. Agora, há determinados macetes que não tem jeito, a pessoa acaba reconhecendo, não tem por onde tirar o corpo fora. E o caso do Hayek? De quem? Hayek. Sim, o que tem? Ele teve uma vida curta. Não certo. Poderia ser um caso desse tipo, de ter aberto dele mão estudei, devido a uma... Eu não sei como é que foi, ali depende do que é. Isso aí teria que estudar. O dele é complexo, porque ele é uma consciência muito lúcida. Sim. É alto nível. E você sabe, no meio de islâmicos, tudo pode acontecer, né? Uma pessoa não aparece lá à toa. E ele, com a força que ele tem extrafisicamente, a posição, as coisas que ele faz, é fora de sério. É preciso ver o que é. Aqui no ar, professor Valdo, o senhor falou antes do Zéfiro que o processo dele era de assistência à ressoma e dessoma junto com o parapsiquismo. E o senhor falou também no rapport, na questão da vida, né, das companhias. E o senhor também falou que o Hércules era amigo do Zéfiro. Qual era o rapport assim, que tinha? Qual era o Hércules também estava dentro desse processo, ou iniciando, ou aprendendo essas questões? Não, o caso todo é o seguinte. Na hora que a gente começa a fazer assistência extrafísica, se aquilo aumenta, você é obrigado a fazer uma equipe. Entende? Isso é normal. Na vida humana é assim, agora extrafisicamente isso é mais sério ainda. Porque extrafisicamente não há mentira, não tem jeito de você tapear, não se esconde nada, tudo é com realismo, tudo na cara. E se procura fazer o ATARES, a tarefa de esclarecimento. Então, todo mundo que a gente procurou montar uma equipe, eu também não ia montar aquilo sozinho. Tudo tinha o transmentor, tinha outros orientando a situação toda.
Então, todo mundo que chegava era gente que tinha afinidade comigo de muitas vidas e que tinha a mesma tendência de assistência do jeito que eu fazia, que é justamente o caso do Herbert. A maior prova é isso, ele está aí junto comigo há quantos anos? Entendeu? E ele se adapta aos meus processos, ele é ordenado e disciplinado e organizado, dedicado ao processo, às vezes até mais do que eu. Entendeu? É o jeito dele. Agora, aqui são poucos que são assim. Outra coisa, ele tem uma organização do mesmo jeito que eu. Por exemplo, eu tenho uma facilidade enorme para o processo de desenhar, de escrever, essa coisa toda. Ele faz planta baixa de situação assim, ó, aqui, na frente da pessoa. A fera. Você está entendendo? Então, veja, como é que é. E tinha também alguma coisa em relação, que o senhor, quando pensou em vir para Foz, né? Que era a sede aqui em Foz. Ele também teve agora, essa ideia. Na hora que ele teve que ir para o Rio, até eu falei com eles, eu vou ajudar vocês, que a culpa agora é minha, porque na última hora lá, devido ao processo do transmentor, eu vi que devia de mudar. E eu vim para cá. Agora, algum tempo que ele passa lá, ele teve que voltar para cá comigo, ele e a Nara. Isso tudo aconteceu. Mas eu tinha falado para eles, olha, eu vou acabar vindo para cá, hein? Eu avisei tudo. Mas é que eu esperava que ainda fosse uma temporada. Mas é que eu estava esperando um sinal, uma marca para vir. E aquilo aconteceu quando eu estava até fora do Brasil. Eu lembro que o senhor contou. Sobre o negócio de um assalto, que os caras queriam me assaltar lá. E clefou tudo, não deu nada. Nunca fizeram isso. Então, o processo de TACOM já seria uma coisa, assim, resolvida nessa questão. Não, TACOM para mim é coisa não, super no caso, naquela época do Zéfiro, o Hércules. Tudo aquilo já era, né? Nós não estávamos mexendo com religião. A gente mexia com religião e com religioso para ver se extrair o homem de lá ou dar um encaminhamento para ele. É o que eu já trabalhava muito antes daquilo do século XIX, com o negócio de Swedenborg, por exemplo. Tudo foi isso. Agora, no século XIX, era tudo para mexer com a pessoa, dependendo da linha de critério filosófico, interesse dela, princípio de vida, a gente encaminhava aquilo que podia para um próximo passo melhor para a pessoa, esse crescimento. Né? E é isso que a gente faz. Outra coisa, a maioria desse povo que trabalhava comigo, tudo gostava muito de licionar, né? Igual eu. O Everton também é professor, você sabia? O Everton, a Nara, tudo é professor na universidade. Muito tempo. É tudo mais ou menos meu estilo. O caso dele, por exemplo, é muita coisa. Quem conhece, quem convive com a gente, vê a situação como é que é. Tudo certinho e tal. Entende? Agora, funciona, né? Há uma eficácia nisso. Ninguém me aguenta se não for assim. Eu sou muito difícil nessa situação. Eu não posso estar falando as coisas, porque ainda tem muita gente viva aí, outras pessoas sobre isso, mas eu tenho criado problema para muita gente, para viver comigo, ou perto de mim, ou na mesma cidade, ou junto comigo. É difícil. Devido ao processo meu, o modo de ser. Que as pessoas me veem e veem a pessoa. Aí cria problema para ela. Você está entendendo? Agora, isso aconteceu com um parente meu, com um amigo meu, com uma colega de profissão, gente no movimento espírita, gente no movimento nosso aqui, da conscienciologia, que é difícil. Do jeito que eu sou, eu crio problema sem querer. Entendeu? É o nível da situação, não tem jeito. É assim. Agora, veja, não teria nada disso se eu não tivesse amigos ou se eu não procurasse ajudar ninguém. Se eu ficar quieto, não vai feder nem cheirar. Ninguém, aí eu não vou dar problema. Mas a hora que eu começo a aparecer, cria problema. Agora, tudo isso é por quê? É Atares. O processo maior sempre é Atares. É a questão do verbete, né? A amizade raríssima também, né? Junto com a tarefa do Atares. Isso é problemático. Entende como é que é? Agora, eu acho que todo mundo que me aguenta muito tempo é fora de série. Me suportar. Em matéria, por exemplo, de o modo que eu sou, de organização, da situação toda. E outra coisa, eu não preciso pedir para uma pessoa se retirar.
ela sai de fininho, que ela não aguenta. Ou aguenta e fica perto de mim ou não. É tanto que vocês podem olhar, mesmo agora vocês estão começando a examinar, esses são autores, e a turma das mini tertúlias. Vocês são a maioria aqui, tem um certo perfil parecido com o meu. Olha esse aqui, ó. Ele tem, senão não me aguenta. Quantos já chegaram e não aguentaram? Não é fácil permanecer ali assim, ó, o tempo todo. Entende? Uma temporada, uma coisa qualquer um vai, né? Isso é jogo rápido, isso aí é bobagem. Agora eu quero ver a manutenção aí. Por isso que eu falo, criar as coisas, conversar, tudo é fácil. Agora a manutenção é muito difícil. Agora eu não, ó, eu estou aí, ó. Meu negócio é aquela rotina útil, é o rame-rame, produtivo, dentro daquilo que precisa. E outra coisa, eu não escondo nada, eu falo tudo, porque eu faço estatística de tudo que eu faço. Então é só mostrar a estatística, eu mostro o que eu estou fazendo, ó, tal. Eu vou fazer isso até o dia tal, vou fazer isso até assim, vou fazer... Tudo meu foi sempre assim, você me conhece desde o Rio, eu era assim. Agora, esse é meu jeito. Agora, por que isso? Isso me ajuda para saber o meu rendimento, como é que eu estou. Isso é igual o exercício numa fábrica. Como é que está a linha de montagem? Está produzindo? Está dentro daquilo que se espera da máquina que você tem organizada? Então, isso tudo você tem que fazer um levantamento. Esse levantamento é a estatística. Não, e só com o seu exemplo a gente já teria que ter um nível melhor, né, de organização. Coisa, né? Eu não sou um grande exemplo em muita coisa, não. Mas em alguns são muito chatos. Eu sou muito chato para esse povo. Entende? Então, se a pessoa ficar muito perto, ela não quer, porque... Entende? É problemático. Agora, eu sei, tem pessoa que fala isso para mim, mas claramente. Claramente. Tem gente que vem para a vida para fazer o show solo. Ela não pode ficar perto de nenhum que possa fazer alguma sombra para ela, mesmo seja a sombrinha. Você está entendendo? Então, ela tem que fazer uma carreira solo. A hora que o negócio é esse, não tem saída. Por quê? Aquela pessoa está acostumada a ser daquele jeito. Já pensou quantas vezes já foi um líder político, por exemplo? Chega aqui e vê uma coisa dessa, é difícil de competir em certas coisas comigo. Agora, olha bem, aqui ó, eu tenho 80 anos. São poucas pessoas que têm 80 anos na CCCI. Como é que fica? É preciso ter vivido para chegar nisso tudo que eu escrevi. É igual aquele cara que escreveu aqui esses dias. O que eu já fui? Ele não falou nada, eu fui muito mais do que aquilo que ele falou. Mas, temporariamente, sem exercer cargo, uma função, uma profissão, alguma coisa nesse sentido, uma ocupação, todo mundo já teve muita coisa. Na minha idade isso é normal. Então, como é que fica? Agora, e a experiência que isso dá? Outra coisa, o pior no meu caso é que eu sou lúcido, eu não estou gaga. Minha memória está funcionando, com 80 anos. Então, como é que fica? É terrível me aguentar. Eu sou a carne de pescoço. Entende o que quer dizer? Agora, ó, eu estou falando isso, não quero chamar atenção para a minha pessoa, nada, não. Eu desejaria que não fosse eu falar de outra pessoa, mas veja, é muito importante vocês pensarem nisso, que vocês estão caminhando para isso. Todo mundo já está vivendo 100 anos. Daqui a pouco os jovens, por exemplo, ó, esse aqui, essa, vocês vão viver aí quanto tempo? Vocês vão passar por esse, entende? Sufoco que eu passo. Esse sufoco do processo. Você tem boa vontade, tem boa intenção, mas nem sempre o povo vai aguentar você. Não dá. Uma boa vontade, uma boa intenção. Vai faltar discernimento, vai faltar organização para a pessoa aguentar. Eu acho que vocês, dentro de 10 anos, quer dizer, uma década, você, ele ali, ó, dentro de uma década vocês vão sofrer com isso aí. Vocês vão começar a sentir isso na pele. Vai ter gente que, às vezes você até queria ter contato maior com aquela pessoa, tudo, mas não adianta. Aqui, bem? Assim, algumas pessoas que eu vejo, eu queria ter mais contato com aquela pessoa, mas... Ela escapa. Não dá. Ela tira o corpo fora. Como diz você lá, os seus cariocas, sarta de banda. Isso é um fato. Mas isso eu vi.
Então você está começando a ver. Agora, eu acho que dentro de uns 10 anos vocês vão ter muitos casos desses. Isso é inevitável. Agora, veja, por mais que você tente colocar o holofote em cima da pessoa, melhorar tudo, não resolve. Não resolve, porque ela acaba falhando. Na hora do vamos ver, ela não responde igual a você. Então, aí cria um problemão. Agora, o pior não é isso, não. O pior é o processo, por exemplo, que aconteceu na minha família, que a pessoa é muito junta de mim, então parente, né? Então eu falei assim, olha, eu queria ir embora, não dá para ficar aqui, por causa de você. Você me cria problema. Ele, solteiro, queria arranjar uma porção e entrar numa promiscuidadezinha, arranjar aquele monte de namorada. E comigo, eu falei assim, não, mas esse é o irmão do Valdo, como é que fica? Isso tudo aconteceu. Ele sabe disso. E foi assim que ele foi. E outra coisa, quem perdeu, adivinha, não fui eu, foi ele. E outra coisa, tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu com ele. É a vida. Agora, cada um faz o que pode, né? Dentro da possibilidade dele, está fazendo muita coisa e tal. Então, a ficha não é negativa. Então, vamos em frente. Em patologia, você fala da gestação humana como TACON. Por que como uma tarefa de consolação, a gestação humana? Ocupação humana como TACON? A gestação humana. TACON é o seguinte, é uma consolação. Então, a consolação, ela é um processo, vamos dizer, de remendo. Você faz um paliativo. Você consolou a pessoa para aquele lugar, mas não resolveu o problema dela. Ah, você está com dor? Não, mas veja, você está tão bonita, tão cheia de vida, isso tudo é consolação. Você tapiou a pessoa, ficou por isso, ela continua com a dor de cabeça dela do mesmo jeito, não resolveu nada. Agora não, você chega lá e vai fazer um esclarecimento. Você vai, por que você está com dor de cabeça? Vamos trabalhar com isso. Isso é uma hemicrânia? O que é isso? Se examinar por quê. Tem que dar um jeito de curar essa dor de cabeça para ela não voltar, para não dar e acabar com aquilo. Isso seria esclarecimento. É assim que é a diferença. Agora, uma pessoa que fica só na superfície é TACON. Você pôs em patologia a gestação humana como TACON. Gestação humana é pior do que TACON. Por quê? É repetição do passado da pessoa. Entende? Mas agora, você não pode ir contra a pessoa nem nada. Às vezes o que ela precisa é justamente dar a luz. É o caminho dela, não tem outra saída. Faz TACON com assertividade? Seria já uma TARES? Não. A TARES é uma coisa, TACON é outra. Não adianta misturar isso. No Espiritismo, o povo queria sempre fazer isso, queria tirar o corpo fora e falar, não, eu já estou fazendo isso que você está chamando de esclarecimento. Você não está. Porque na hora que você quer pôr o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos na cabeça da pessoa, você está fazendo a doutrinação. Isso é dogma. Isso não é correto. Você tem que deixar a pessoa ler tudo. E outra coisa, lá, se o povo ia ler qualquer coisa do orientalismo, todo mundo acabava com a pessoa, desancava com ela. Não podia. Tem que ser aquilo. Então, veja, lavagem cerebral. Então, eu falei assim, lavagem cerebral é TACON. Olha bem. Significa que você vai dizer o que tem que fazer, orientar, mas não consolando, sino de uma forma assertiva. Não, a primeira coisa que tem é o seguinte, a tarefa do esclarecimento, ela tem que ser, mesmo que seja antipática, ela tem que esclarecer. Na hora que vai esclarecer, a palavra tem que ser franca e sincera. Na consolação não tem disso, é tapiação. Então, a diferença básica é essa. Entre a sinceridade e a tapiação. Acabou. Se a pessoa entender isso, ela vai entender o que é TACON, o que é TARES. Em uma visita que fiz ao CIEC, o senhor me incentivou a trabalhar com cinema e conscienciologia. Apesar de não ser a ferramenta mais adequada para ensinar conceitos, o cinema pode servir de empurrão para reflexões mais complexas? Sim. Você não está vendo que eu estou falando aqui do filme do Visconti? É justamente isso, mas como? O senhor poderia falar sobre a TACON e o cinema e as possibilidades da TARES no cinema? Eu acho que tanto o cinema quanto a televisão já podem entrar com a TARES
e esclarecer. Agora, dá muito mais trabalho, precisa ser muito bem feito, qualquer peça, qualquer trabalho que for ser feito, não há dúvida sobre isso, mas pode esclarecer a pessoa. Agora, usa TACOM 40% e 60% já de esclarecimento, isso pode? Pois é. Tem muito documentário positivo. Eu mesmo fiz um monte, eu fiz 42 documentários na minha vida. Que linha de pesquisa o senhor indica como prioridade para quem deseja ser um futuro polímata? A primeira coisa é vir para a holoteca, que é a melhor biblioteca que tem por aí afora, porque ela estuda fenômenos e o processo da Tales e o problema da evolução através da cosmoética. Então, ali tem livro, tudo que facilita a vida da pessoa. Agora, a pessoa vem, vai trabalhar lá, arranjar um laptop, anotar todo dia, fazer um horário para ela, em pouco tempo vai melhorar a erudição. A pessoa vai chegar lá. É a questão de inevitável. Mas agora tem que mexer no teclado. Também, né? Também faz parte, se a pessoa quiser, né? Porque às vezes eu não posso, porque eu estou trabalhando lá. Valdo, o horário é o mesmo. Dá para aprofundar mais o que se falou da pessoa que se afasta de você, não te aguenta. Mas é porque... Você tem me aguentado. Senta aqui na frente, tudo bem, mas tem... Você tem me aguentado. Agora, ele também, quem conhece, ele sabe que ele andou melhorando muito. Para me aguentar não é fácil. Não, mas o que acontece em profundidade dela? Por que ela se afasta? Ela se afasta porque o temperamento dela, em algum ponto, ele colide com o meu modo de ser. Então, eu me conduzo de uma maneira que chama atenção para o lado que ele não quer mudar. E aquele lado que ele não quer mudar não combina comigo. Aí o negócio dá para trás. Então todo mundo começa a ver que o negócio, aí o cara fica sendo visto de lado, que é o caso lá do meu problema lá. Ele queria ter aquela porção de namorada, e eu era um cara muito sério, levava as coisas todas, irmão mais velho do cara. E outra coisa, dirigia uma série de processos de instituição, conhecido, escrevia, falava, fazia conferência, viagem, evento, e ele, sem nada, como é que fica? Então eles começaram a olhar de lado. Eu falei assim, eu estou querendo ir embora para o Rio. Eu falei assim, você vai, mas você não vai estudar do jeito que eu estudaria aqui. Acabou. Ele nunca fez curso do jeito que precisava. A pessoa se sente incomodada com o teu ritmo também, com a tua exigência, com tudo. É isso. O nome disso é cotoveloma. A força da presença do outro cria problema. É uma sombra. O processo da sombra. Agora, eu sou obrigado a falar isso, porque eu tive isso na mesma família minha. Todo mundo sabe. A pessoa ainda está viva, só perguntar para ela. Ela vai ver como é que era. Era difícil morar comigo, perto de mim. Esses que você falou que futuramente, Lócio, Pedro, Adriana, que futuramente eles vão enfrentar. Aí, todos eles vão passar por isso. Mas por quê? Porque eles vão adquirir... Eles estão tão seguros da coisa, estão levando a vida, isso vai começar a dar frutos. Como é que fica? E entraram no teu ritmo. Muita gente não vai aguentar esse nível. Uma turma de botiquineiro não vai querer morar perto de vocês, nem ter contato demais. Estou falando botiquineiro, os de botiquim. Não dá. Por aí vocês estão começando a ver, não tem jeito, a vida humana é assim. Nós temos, querendo ou não, você cria uma rede de afinidade. Os mais íntimos são os mais parecidos, para aguentar. Eu estou falando íntimo no tempo. Uma intimidade passageira é uma coisa, agora um negócio que constante, não é fácil aguentar. Os que se aproximam com você, cada vez mais eles vão pegando o teu ritmo, isso para frente vai ser maior. É isso. Vai.
E aqueles aí, eles também vão fazer o ritmo em cima de outras pessoas, porque tudo é especular, né? Um processo de espelho. O exemplo arrasta, ele cria problema. Veja bem, são 654 pessoas em Foz, eu sempre chamo atenção para isso. O que elas vieram fazer aqui? Por causa dos meus bonitos olhos? Não. Por causa das coisas que nós fazemos. Valdo, mas o mini dissidente já é uma desaproximação mais maior. Não, o mini dissidente é outra coisa. Ele queria um negócio que ele pudesse fazer aquilo que ele pensa. E nós pensamos diferente. Na hora que começa a diferenciação pensênica, cada um respeita o outro, cada um segue seu caminho. Então é uma coisa lógica, natural, a gente tem que esperar isso. Você sabe que lá na Aracê mesmo já tem um laboratório que é da diferenciação pensênica. Isso é correto. Uma das coisas que existe. Ninguém é igual. Não existe alma gêmea. Tudo é besteira, se eu falar em alma gêmea. Então a gente tem que começar a pensar. A alma gêmea é o top máximo de romantismo boboca. Entende? Esse filme não tem nada de alma gêmea, não. Pelo contrário, o negócio é muito mais sério. É isso que eu estava falando. Mas existe a possibilidade do mini dissidente também ter uma... Ele vai ter uma desaproximação também de você. Ele também, o mini dissidente também não te aguenta. Não, ele vai ter, mas agora veja, todos esses que são mini dissidentes, seja a respeito da conscienciologia, por você ou por outro, porque tem muitos que nem me conheceram, e são mini dissidentes. Todos esses, um dia, vão cair a ficha. Agora, ninguém deseja que eles entrem em Melim ou Meleque por causa disso. Isso é que ele não quer. Deixa para lá. Mas agora, as oportunidades passam. E você sabe, o bonde da vida passa. Se a pessoa não pegou, ele não passa de novo. Só não tem vida agora. Então, essas coisas todas existem. Agora, tem as pessoas também que não são apenas mini dissidentes. Até um certo ponto, elas são traidoras. Existe a traição ideológica, existe uma traição, às vezes, social, uma traição do ponto de vista econômico-financeiro, profissional. Isso tudo tem. Mas eu já passei por isso tudo. Aqui dentro. Mas eu nem falo essas coisas. Vocês não vêem eu falar que uma pessoa traidora fez isso. Por aqui aconteceu. É só observar que vocês vão ver que sempre tem. Aquela pessoa que às vezes você ajudou tudo. Tirou do buraco de tudo. Dá pela santa, até dá o conta em você. Uma opção de coisa. Outros vão para os blogs, outros vão para a televisão, tudo fala da gente. Todos são traidores. Agora, veja, eu nunca falei que eles são, e nem vou dizer, deixa para lá. Entendeu? Mas agora, nada como um dia depois do outro. Vamos ver o futuro imediato. Esse é que é o brabo. Agora, eu do meu lado, num caso desse, você fica até um certo ponto na condição de vítima. Isso, ser vítima, não fede nem cheira, né? Isso não piora, deixa para lá. Agora, essas coisas todas tem. Tem gente que não é mesmo mini dissidente, é traidor. Está entendendo? E por algum interesse, quase sempre, ou de poder, ou dinheiro, ou alguma coisa muito séria nesse sentido, alguma coisa de supremacia em alguma área. Tudo isso tem. Agora, existem aqueles que podem fazer isso tudo por ingenuidade, por inexperiência, por imaturidade, mas esses consertam logo. Agora, o problema brabo é aquilo na hora que a pessoa tem noção, experiência e intenção. Essa é problemática. Agora, eu não me preocupo com isso. Isso aí é aquilo que a gente fala, sai na diurese das quebradas da vida, da evolução. A gente não pode preocupar com essas coisas. Isso não interessa. Mini dissidente também, eu não entro nesse jogo, deixo para lá. Agora, eu só examino para ver como é que estão as coisas. Outra coisa, é aquilo do Datena. Se estão falando muita coisa, se eu estou criando problema, é porque está havendo algum resultado. Seria muito esquisito se não tivesse ninguém que não fosse contra essas coisas que nós estamos falando. A conscienciologia, ela revolve a vida humana toda.
Tem que ter gente contra isso. Eu acho que é muito pouco. Agora, sabe por que é muito pouco? Não, porque o povo é ignorante, eles não sabem o que nós estamos fazendo. Isso aí, teve um cara que chegou lá, quando nós estávamos lá no Rio, sabe? Ele chegou e explicou isso tudo para a gente. Assim, ó, vocês estão de sorte. O povo não vê o que vocês estão fazendo. E aí eu falei assim, mas eu desejo é o seguinte, quando eles verem, já não tem mais apelo, já não tem mais, já assentou. Espera a gente assentar, fica quieto. Ele falou da subversão. Foi. A instituição mais subversiva. Ele falou lá na sala, sabe? Aquela salão grande, eu estava lá Teve umas 3 pessoas que estavam lá junto na hora que ele falou, explicou isso tudo. Outra coisa, ele é especialista nesse estudo lá, professor de universidade lá do Rio, alto nível e tal. E ele, depois de passar alguns dias conosco, viu a situação toda, me fez pergunta de todo jeito, investigou, fez entrevista com várias pessoas, chegou a filmar lá, fez uma opção de coisa. Ele chegou a uma conclusão, né? Negócio sério. Agora, ele falou tudo bonitinho. Eu falei assim, você está vendo uma coisa, mas olha, fica só para nós, tá? Fica quieto aí. Você sabe que ele nem levou as coisas para frente, né? Que ele ficou com medo da gente. A hora que ele viu o alcance daquilo, ele recuou. É tanto que ele queria fazer uma opção de coisa e ficou só na conversa, não fez nada. Queria prosseguir com o negócio. A hora que ele viu o alcance. Agora, veja, a pior subversão é justamente aquela que transcende o conhecimento básico. Então, as pessoas não seguem ainda, você está entendendo? Aquilo que chama o corpus da cognição que está se desenvolvendo. O que nos ajuda aqui é justamente isso. O povo não sabe o que é isso. Por exemplo, TACOM, ninguém sabe o que é isso. Então, tem que decidir, ver aqui direitinho o que é tal, o que é com, o que acontece, baseado em que está. Outra coisa, interassistenciologia. Ninguém usa essa palavra tão grande. O povo só de ler já fica com preguiça, que é uma Sesc pedal. Quer dizer, isso é uma beleza. Coloca cada um no seu lugar. Entendeu? Agora, os intermissivistas, eles já sabem que vão encontrar carne de pescoço aqui. Encontrou comigo, é carne de pescoço de fato. Não tem outro jeito. O que vai fazer? Conversou com a minha sogra, e a minha sogra perguntou, né, quem que era o Valdo e tal. E ela é espírita há muito tempo. Uma pessoa que tem mais de 70 e poucos anos. Ela falou assim, olha, eu conheço o Valdo há muito tempo, do espiritismo. Ele é uma pessoa que está lutando para transformar o espiritismo em ciência. Não, mas você sabe. Então, mas a denotação não é assim mas positiva. cada um arranja seu jeito. Entendeu? Agora, eu falava para eles, num caso desse, eu devia falar assim, ele fala que isso é espiritologia, em vez de espiritismo. Porque o sufixo ismo significa doutrina. Agora, o sufixo logia, que é logos, significa ciência. Então, espiritismo é doutrina. Espiritologia já seria a ciência dos espíritos. Foi essa que Allan Kardec devia ter feito. Ele apelou. Ele errou totalmente. Agora, eu não, estou falando uma coisa diferente. Não estou colocando espírito, porque espírito é troço prostituído. Então, estou falando de consciência. Consciência ninguém pode falar nada, porque todo mundo precisa ter consciência. Gente, eu agradeço muito vocês. Até amanhã, tá certo? E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 73 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 32 votos presenciais e 11 votos online. Os recados de hoje são da Mariana sobre imersão nos laboratórios, a Ami sobre o curso 40 manobras, a Isabel sobre a mostra Hércules Galó, e a Alzira sobre a jornada de conscienciometrologia. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Queremos dar algumas orientações para os associados do programa Amigos da Enciclopédia. Quando você faz a sua renovação ou adesão ao programa Amigo da Enciclopédia, deve receber uma mensagem nossa, uma mensagem de agradecimento e outra informando a senha. Se você não recebe essa mensagem, uma coisa está errada. Ou você fez um depósito bancário, uma transferência, e não informou, não foi identificado,
não colocou teu nome lá no depósito, a gente não identifica e, portanto, não registra que você pagou e faz a atualização. Então, é importante fazer o depósito identificado. Segundo, está com o e-mail desatualizado. Então, você entra lá no site do Programa Amigos, www.enciclopediaconsciologia.org, em cadastro, e atualiza seu e-mail. E também você pode pedir um suporte nosso, pedir uma senha, uma orientação, uma informação, uma reclamação, seja o que for, em suporte técnico, ou em Fale Conosco, ou está lá, esqueceu sua senha, você pede uma senha nova. Então, basta você, pelo próprio site, ter todas essas informações e os acessos, ou também ligar na recepção do CAEC, que é o 45 35 25 26 52. Atualize seus dados e mantenha a sua assinatura em dia. E obrigado. Uma boa tarde a todos. A equipe dos laboratórios, aqui representada por mim, pela Laís e pela Solange, em parceria com a EPICOM Adriana Lopes, gostaríamos de convidar a todos para participar da próxima imersão, que vai ocorrer agora em abril, tá? Do dia 22 ao dia 29. O Mater Pensene vai ser a mental somática. E vale a pena a gente ressaltar que essa imersão ela vai contar com 3 laboratórios já reformados. Então, é uma grande oportunidade. Agora, a Laís vai dar maiores informações. Então, serão 7 dias de experimentos laboratoriais com créditos ilimitados durante uma semana, né? E 1 dia de aprofundamento em campo bioenergético com debate. Os objetivos serão aprofundamento na autoexperimentação com foco mental somático, a ampliação da compreensão das experiências laboratoriais a partir do debate entre os participantes e intercâmbio com a equipe extrafísica de amparadores. E outra coisa, 100% dos valores serão revertidos para a continuação da reforma dos outros laboratórios. E maiores informações vocês podem procurar aqui na recepção do CAEC, ou então com a equipe nossa aqui dos laboratórios, tá bom? Obrigada e boa semana. Alô? O professor Mário Oliveira estará em São José dos Campos no próximo final de semana. Se você mora em São José, cidade vizinha, São Paulo ou mesmo no Rio de Janeiro, nós convidamos você para vir trabalhar as suas energias no dia 13, 14 e 15 de abril, de forma a qualificar o emprego das suas energias no dia a dia, visando a interassistência. Esse curso não tem nenhum tipo de pré-requisito e as inscrições são feitas no IPC São Paulo, telefone 11 32 87 97 05, ou diretamente em São José dos Campos, no telefone 12 91 05 05 33, ou 12 78 50 24 79. Obrigada e até lá. No dia 14 de abril de 2010, o professor Valdo Vieira fala sobre Hércules Galó. No dia 14 de abril de 2012, nós vamos ter, então, a mostra fotográfica e biográfica Hércules Galó, trajetória de um empreendedor evolutivo. Vai ser, então, no sábado, próximo sábado, dia 14, às 15 horas, na Holoteca. O evento é gratuito e todos estão, né, convidados. Vai ter boca livre também, coquetel, viu, Loche? Vai ter coquetel. Obrigada a todos. Olá, pessoal. Meu convite hoje é para você, intermissivista, que tem interesse e automotivação para fazer as suas autopesquisas. Venha auferir as técnicas conscienciométricas participando da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. As inscrições e informações podem ser obtidas através da recepção do CAEC ou no telefone, código de área 45 35 25 ou 26 52. Outro telefone, código de área 45 35 25 11 81. Obrigada. Para amanhã, o verbete eleito é para GAF, a especialidade extrafisicologia. Aguardamos vocês amanhã. Obrigado e uma boa tarde.